O filme O Poço, da Netflix, tem sido um sucesso de audiência e suscitado nos debates. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é que eu entendo que a mensagem principal, essencial do filme, é muito importante para nós, porque ela bate de frente com o que para mim é um dos maiores defeitos, a raiz da maioria dos nossos problemas aqui no país, que é a dificuldade e até mesmo a resistência de olhar para o sistema, de entender as coisas de maneira sistêmica e não só olhar pessoas, partidos ou outras coisas. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, de análise política, da defesa da conservação ambiental, da saúde pública, da melhoria do sistema político e da nossa educação. Então, se isso te interessa, fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe com os amigos e entre nos links que vão estar na descrição, com espaço a só tirar, ou nos comentários. Você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos deixar essa doença de lado um pouco e vamos aqui tentar refletir e pensar sobre outros temas. E bem, então eu decidi falar sobre esse filme O Poço. Como eu disse no título, não vou aqui tratar de quase nenhum spoiler. Tudo que eu falar aqui basicamente você vai ler na sinopse do filme, nos trailers, e você vai perceber ao longo do filme logo no começo. Então prometo que não vou estragar a sua experiência. E como eu falei, a minha proposta aqui é olhar qual é a essência da crítica, da análise desse filme, ok? Que antecede toda essa discussão, o filme é uma crítica ao capitalismo, não, o filme é uma crítica ao socialismo e etc. Okay? A ideia mesmo é pegar mais a questão sistêmica. Como que o filme mostra que quando o sistema ele tem as regras, ele está desenhado de maneira errada, né, por um certo princípio, né, por certos princípios, ele com certeza vai fazer a maioria das pessoas terem comportamentos horríveis. Ok? E que, infelizmente, isso é uma coisa que poucas pessoas no Brasil, pelo menos no meu contato, aceitam. Ok? A maioria das pessoas que eu vou conversar sobre o tema, sobre sistemas, as pessoas realmente elas têm uma rejeição. Né? Por exemplo, quando se fala, o sistema político do Brasil é ruim. Eu já disse isso várias vezes. Muitas pessoas falam para mim, não, é brasileiro que não sabe votar, brasileiro que vende seu voto, e blá blá blá, blá 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 blá. Sempre com a mesma, sempre colocando a culpa em pessoas, né, e nunca no sistema em si. Mesmo quando eu apontava assim detalhes, ideias, instituições, regras que já são feitas em outros países, eu não estava querendo inventar a roda. Mesmo assim as pessoas demonstram ali uma rejeição. Tem mesmo até um tanto quanto irracional, parece que instintivamente as pessoas não querem isso, né? E eu acho que eu entendo esse tipo de coisa por dois motivos, né? Que primeiro é que o termo sistema ele é usado principalmente no contexto político de maneira muito demagógica. Então é usado mais para se referir de maneira genérica ao que eu não gosto, a inimigos, muitas vezes imaginários. Então a esquerda gosta de falar sistema se referindo aos banqueiros, aos Estados Unidos ou coisa parecida. Já a direita gosta de fazer isso referindo à esquerda, à Globo, ao George Soros e assim vai. Então, cada um dá o sentido que quiser ao sistema. Então, é um termo vazio de sentido que você pode dar o sentido que você quiser dentro do debate político. E, é claro, por outro lado, eu vejo que também é por causa da nossa educação. A nossa educação ela é extremamente personalista e reducionista. Não somos ensinados, incentivados a ter uma visão sistêmica, uma visão holística, como alguns gostam de dizer, principalmente aqui da área biológica. Tem mesmo história, por exemplo. História, a maior parte dos professores tem ainda essa tradição, pelo menos da minha geração, né, até a minha geração, de ensinar falando que fulano começou a revolução, Deltrano começou a guerra. Então, por exemplo, poucas pessoas entendem que a Primeira Guerra Mundial é inevitável. Né? Não foi apenas aqueles contingenciamentos, né, da morte do príncipe e tal, mas uma Primeira Guerra Mundial teria que acontecer não no sentido de destino, mas no sentido de ser uma consequência lógica do contexto dos sistemas e do contexto socioeconômico da época. Poderia não ser em 1914, poderia ser em outra época, poderia ter tido um resultado diferente, né? Mas
que teria uma Primeira Guerra Mundial, era inevitável. Então esse tipo de coisa eu vejo que as pessoas elas têm uma grande rejeição, uma grande dificuldade de entender. E é muito triste porque no Brasil é muito claro que o problema é, em 99% dos nossos problemas, é por culpa dos nossos sistemas. Principalmente sistema político, já que é o que a página trata aqui. A página e o canal tratam aqui. E, só para deixar claro, o que tu quer me dizer com sistema? Então, não tem nada a ver com essa coisa demagógica que eu falei do início. E eu já vou entrar no filme, vocês vão ver que faz todo sentido. O que seria então um sistema que eu me refiro? É um contexto ao qual você está inserido, que tem regras explícitas ou implícitas, e que, portanto, fazem que certos comportamentos tenham vantagens ou desvantagens. Ok? E, não necessariamente essas vantagens e desvantagens são as que eram os objetivos iniciais. Às vezes as pessoas criam uma regra pensando que vai gerar X comportamento ou que vai tornar X comportamento positivo e o tiro sai pela culatra. E principalmente, não existe o sistema no sentido restrito, estático. Existe os sistemas. Um sistema está dentro do outro e influencia o outro. Aí se você falar na questão de conjunto, existe o sistema nesse sentido aí de uma rede de relações, um sistema complexo. Dando aqui nome aos bois, por exemplo, qual seria o maior sistema que existe? É o Estado. O Estado que é formado pela Constituição, pelo sistema político, pelas leis, etc. É um sistema que ele se mantém pela força e pela uma legitimidade, entre aspas, cultural psicológica, ou seja, as pessoas veem o Estado como legítimo e que devem obedecê-lo. Isso até tem vários estudos sobre isso, de como que as pessoas às vezes fazem coisas que elas acham erradas, mas fazem porque alguém de autoridade mandou ela fazer. Ok? Então esse de longe é o sistema que mais falado e o mais óbvio. Mas também tem o seu sistema, por exemplo, em empresas privadas, que as regras desses sistemas, as regras mais explícitas, estão em contratos, enquanto que as regras implícitas estão entre as relações horizontais, ou as relações do pessoal no dia a dia. Ok? Então ali você tem um sistema, você tem uma hierarquia, você tem um comportamento que te dá vantagens ou desvantagens em certos contextos. E aí você tem outras situações, porque, por exemplo, no caso de uma empresa que tem contrato, você tem um Estado protegendo esse contrato. Então, ainda assim, é um sistema que se impõe pela força. E também pela questão do dinheiro. Mas, agora, em outras organizações, em outras aglomerações, você tem também um sistema. Na sua família, na sua religião, na sua igreja, roda de amigos, seja o que for. Existe um sistema ali. Só que esse sistema surge e se mantém ou não de maneira muito mais, entre aspas, orgânica ou voluntária. Ou seja, as pessoas vão voluntariamente se unindo e seguem e acabam ou querem seguir aquele sistema. Então, por exemplo, a sua igreja, sua religião pode ter um sistema monárquico. Tem um pastor, um pregador, um padre que manda em tudo, como se fosse um rei, um ungido de Deus. Enquanto sua religião pode ter um sistema, mais democrático, que nem as batistas tradicionais, por exemplo, que é a própria igreja, todos os cristãos membros da igreja que decidem o orçamento, escolhem o pastor, etc. Ou você pode ter um sistema mais parlamentar, mais aristocrático, digamos assim, que é o caso presbiteriano. Okay? Então, esses sistemas, nesses últimos casos, eles são muito mais flexíveis, muito mais instáveis. Vai depender muito mais da sua capacidade, por exemplo, da sua relação, da sua postura, do que qualquer outra coisa. Ok? Mas, até na empresa privada, por exemplo, ou no próprio Estado, esses outros sistemas, ou até nas relações pessoais, internamente, isso vão influenciar. Por exemplo, como eu falei, na empresa, a sua empresa ela pode ter regras explícitas, mas pode acontecer disso ser tão mal feito, ou ser tão deteriorado, que na prática o sistema seja outro. Então, por exemplo, você pode ter um departamento que você tem um encarregado oficial, mas você e os outros funcionários daquele departamento não confiam nesse encarregado. Então, vocês começam a seguir outra pessoa, ou divide ali um pouco a liderança com outra pessoa. Então, você, ao invés de ter um sistema que era para ser uma monarquia, digamos assim, um cara controlando todo mundo, passa a ser uma diarquia, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de sistemas, ok? E tantos outros que você possa imaginar. E é isso que nós entramos, então, no filme. Qual que é o sistema do poço? Que se você viu isso na sinopse, ou você vai ver isso no trailer logo no começo do filme. As pessoas, elas acordam num andar com um companheiro. E aí, então, periodicamente desce uma mesa com comida.
né? Sai lá do primeiro andar e vai descendo. E o que sobra do primeiro vai para o segundo andar, do segundo vai para o terceiro e assim por diante. E aqui está. Se você está nos primeiros andares, você tem muita comida, mais comida do que você precisa. Então, se você comer muito, se esbaldar, você só ganha. Porque você não sabe o mês, pelo menos o mês que virá, se você vai estar naquele andar de cima ou não. Se você cuidar bem da comida ou não, você não ganha nada, porque quem vai receber lá embaixo não vai poder te ajudar para cima. Ok? E o companheiro de cela sua não é uma ameaça, não é uma coisa ruim ou boa, né? Porque tem comida para vocês dois. Então, mas também você não ganha nem perde com ele ali. No máximo, sei lá, se você não estiver no primeiro, né, no 0 ou no 1, você tem a possibilidade de você tem ainda uma defesa, né? Se algum maluco descer na mesa, você tem um segundo para te ajudar. Agora, a partir do momento que você começa a vir, quando você acorda em andares mais baixos, e lembrando, você não pode guardar alimento, ok? Então aqui está. Você, nesse contexto, você ser altruísta, né? Tipo, eu não vou comer tudo, eu não vou cuspir na comida, eu não vou fazer tal coisa. Você não ganha nada, mas também não perde. Agora, quando você começa a estar na metade, lá do 50º e tal, a partir do 50º andar, o cenário começa a mudar. Porque a comida começa a chegar em pouca quantidade. Então, se você guardar a comida, okay, quer dizer, guardar você não pode, mas você deixar de comer muita comida para deixar por debaixo, você perde e você não tem nada a ganhar. E o seu companheiro de cela, ele começa a se tornar uma ameaça, porque ele está dividindo a pouca comida que chega para você. E aí quando chega nos andares mais baixos, em que quase não chega nenhuma comida, ou não chega nada, aí não precisa dizer que o seu companheiro de célula é um total inimigo. Você não tem nada a ganhar com ele ali, muito pelo contrário. Agora, toda a comida que vier, ele só vai tirá-la de você. Então, é um sistema que ele nitidamente é feito, quem é muito burro, quem fez aquele sistema, feito para não ter altruísmo. O altruísmo, você não precisa estiver no topo do andar, você tem, no máximo, você não perde nada em ser altruísta. Ok? Agora, quando você está no meio para baixo, você só perde sendo altruísta. Ok? Então, é um sistema em que não incentiva nem um pouco o altruísmo. Ok? Nem um pouco a você cooperar com as outras pessoas. Então, esse então que é o cerne da questão. Se você quer mudar o comportamento da maioria das pessoas, você precisa mudar o sistema. É só se imaginar como que um sistema pode ou não incentivar um comportamento, por exemplo, comparando uma boa empresa privada com uma empresa pública ruim. Lembrando que eu sempre falo, não é todo funcionalismo público que é ruim ou tem problemas, graves problemas. Né? Funcionalismo público é uma coisa muito complexa, muito ampla, mas pense numa função de funcionário público em que, por exemplo, o cara não precise ser um bom profissional, tratar bem as pessoas, porque ele sempre vai ter o cargo dele. Então, nessa empresa pública, nessa função pública, não existe nenhuma vantagem em ser produtivo, em ser um bom profissional. Pelo contrário, você tem que se esforçar mais. Então, tem um lado negativo. Você tem que gastar mais energia. Agora, você ser um mau profissional, você também não perde nada. Porque só se você for muito mal, porque você pode ser demitido. Mas fora isso, então, qual que é o comportamento que esse sistema torna mais vantajoso? Você ser um medíocre, você não fazer quase nada, fazer o mínimo possível para gastar o menos energia possível, mas ter o máximo de lucro. Já numa empresa privada boa, boa, quer dizer, uma empresa grande, média e tal, com plano de carreira, enfim, na empresa dos sonhos, primeiramente, você tem um risco de perder o emprego se for um mau profissional, mas quanto melhor profissional você for, você tem a chance de ser promovido, você vai receber mais o lucro, participação de lucro, né? Você pode alcançar voos maiores, ganhar aumento e assim por diante. Então, você tem tanto a desvantagem de ser um mau profissional, quanto a vantagem de ser um ótimo profissional. Então, é um sistema que condiciona, que motiva a você ser um bom
profissional. Então, por isso que normalmente uma empresa desse tipo privada vai ser muito mais produtiva que uma empresa pública. Okay? Ou até mesmo mais produtiva que uma empresa privada, mas que não tenha todos esses sistemas. Uma questão de lógica. E dentro desses sistemas também, influenciando esses sistemas, existe um outro fator que são os nossos instintos, né? Que, entre aspas, né? Que a gente chama de instinto, que são na verdade nossas necessidades fisiológicas, nossas reações hormonais, etc, etc, etc. Essas coisas elas vêm de dentro. Então, tudo isso é o que nós podemos chamar de o sistema, né? Pensando que é uma coisa plural, um sistema complexo. Ou você pode chamar também de os sistemas. Ok? E além do sistema ele te incentivar certos comportamentos ou não, você tem a questão de que um sistema ele pode ser, um tipo de sistema pode ser melhor que o outro em certas circunstâncias. Por exemplo, imagina uma empresa em que tem o dono, né? É uma empresa normalmente pequena ou média, e esse dono trata a empresa como, né, é dele. Então ele faz o que ele bem entender a cabeça dele. Então é um sistema ali, uma monarquia absolutista, digamos assim. O que normalmente vai acontecer com esse tipo de sistema? Tudo vai ficar muito abarrotado, muito centralizado nesse dono. Se ele for um cara genial, mas assim, realmente, né, ele sabe escolher pessoas, ele sabe dividir, né, ele sabe dividir tarefas, investir ou não, comprar ou não, administrar, etc., essa empresa vai voar. Porque, né, se for uma empresa pequena, principalmente, vai ser fácil administrar por um tempo. Agora, se ele não for tão bom assim, ou a empresa já começar a ficar grande, ou ser de algum ramo muito complexo, evidentemente ele não vai dar conta do recado. Além disso, ele vai também ter comportamentos, né? Aí tem vários motivos para explicar isso, eu deixo para outro vídeo. Por exemplo, de colocar o primo, o sobrinho, o filho, a amante, enfim, né? Ou a amante, né? Em cargos muitas vezes sérios, e isso vai piorar ainda mais o rendimento da empresa. Agora pensa uma outra empresa, que somente são as grandes, que não é um dono apenas, mas tem uma mesa diretora, que é formada não só pelos donos, acionistas, mas também formada por especialistas e outras pessoas e tal capacitadas, que não só não podem fazer simplesmente tudo o que quiserem, mas precisam sempre convencer umas às outras, e são pessoas que têm uma capacidade muito acima da média. Então, ali, não preciso dizer que provavelmente essa segunda empresa vai ser muito mais produtiva, vai ter muito mais sucesso que a primeira. Que tem um sistema, então, que eu posso chamar de eclesiástico, ou aristocrático. Mas, né, em contrapartida, né, se você, por exemplo, e se for abrir uma empresa hoje, se você abrir sua empresa hoje, você não vai conseguir fazer esse sistema aristocrático. Você não vai encontrar muitas pessoas fantásticas querendo trabalhar com você para a empresa que acabou de abrir. Né? Além disso, se você tentar fazer muito diálogo, muita conversa com uma coisa que acabou de começar, você vai ter a lentidão, você vai ter muita briga, e às vezes você não vai conseguir sair do lugar. Então, o sistema monárquico centralizado, ele é bom para quando está começando uma coisa simples. Já uma coisa descentralizada ou né, eclesiástica, aristocrática, ela é interessante para quando é uma coisa maior, mais complexa, que precisa tomar decisões, que é mais importante tomar decisões certas do que rápidas. Tudo isso que eu estou falando são o básico do que é um sistema. Por que sistemas são importantes? Por que você precisa, para sua empresa, para sua ONG, para o seu país, você pensar em qual sistema você vai colocar? Porque isso vai definir como as pessoas tendem a se comportar. Okay? Isso, uma das várias formas de explicar isso é a famosa ferramenta matemática conhecida como teoria dos jogos. Ela ficou muito famosa porque ela é uma das bases da delação premiada, que foi baseada no famoso dilema do prisioneiro, apesar que alguns usam outro nome para esse dilema, mas isso pouco importa agora. Bom, o que é a teoria dos jogos, então? É uma forma de tentar analisar matematicamente quais comportamentos, quer dizer, quais estratégias vão ter vantagens ou desvantagens em certos contextos, e aí, pensando em longo prazo, quais seriam os comportamentos que seriam mais vantajosos. Então, essa teoria dos jogos é muito interessante porque ela é usada não só em direito, mas ela é usada em economia, e ela é usada inclusive na biologia comportamental. Usado essa ferramenta para, por exemplo, discutir por que um comportamento, X comportamento, surgiu nessa espécie. Né? Não pode ser por acaso, assim, sem ter nenhuma vantagem, sem trazer nenhuma vantagem, uma aptidão, né? Um aumento de fitness para aquela espécie, né? Ou para aquela linhagem.
Então você precisa mostrar, pela teoria dos jogos é uma forma interessante de você mostrar que aquele comportamento ele em longo prazo dava vantagem aos seus indivíduos, ok? Então a seleção natural teria selecionado eles por causa disso. Então isso é interessante de pensar que a gente pode falar que são de sistemas até para animais, não para outros animais, não só para nós. De tão universal isso, porque esse ponto que eu quero, né, reforçar aqui é que seguir estímulos e reagir de acordo com eles de maneira até previsivelmente matemática é uma questão de inteligência, não é uma questão de burrice, como alguns podem entender, né? Às vezes a gente fala isso, fulano segue a massa, né? Fulano é gado, coisa assim, fulano é passivo, né? Isso é uma frase muito usada sempre de maneira negativa, mas na verdade faz todo sentido, lógico, questão de sobrevivência, você seguir o sistema. E aí que algumas pessoas às vezes não aceitam isso, porque isso parece quebrar um pouco a nossa autonomia, nosso livre-arbítrio, entre aspas, se acredita nele ou não, entre outras coisas. Mas entenda bem, como eu falei, existem sistemas dentro de sistemas. Existem, inclusive, dentro de nós, instintos que nos condicionam certos comportamentos. Então, o tempo todo, nós somos empurrados para fazer X ou Y. 99% das vezes você vai ceder. Você vai sentir fome, você vai comer. Você vai sentir sede, você vai beber água. Você vai sentir frio, você vai se aquecer. Isso está certo. Você não estaria aqui se não fizesse isso. Poucas vezes você vai dizer não para alguns instintos ou para alguns estímulos para poder agradar outros. Ou porque você tem uma idealização. Então, por exemplo, você acha que roubar é errado, ou ser violento é errado. Então, mesmo quando você sentir raiva, mesmo quando você vê a oportunidade de roubar e na sua cabeça parecer que você não vai ser pego, você fala assim, não vou fazer isso, porque é errado. Só que, e é isso que é justamente o filme Poço mostra, quando a gente está falando de sistemas, né, e uma coisa mais abrangente, quando o sistema ele constantemente te empurra para um lado, não existe ideologia, não existe idealização, existe moral que suporte. Mas como eu falei, mesmo se você ou eu nos consideramos os caras mais brilhantes, mais idealistas do mundo, nós vamos, a longo prazo, seguir mais a correnteza do que nadar contra ela. Porque não dá pra gente ser do contra o tempo todo. Não dá pra você nadar contra a correnteza o tempo todo, senão você morre rápido. Então, esse então, que é o cerne da questão. Se você quer mudar o comportamento da maioria das pessoas, você precisa mudar o sistema. E tanto que tem uma cena muito interessante, não vou aqui, como falei, dar spoilers, mas que o protagonista ele faz uma ameaça para o pessoal do andar de baixo, e aí ele muda as regras do jogo. Ele faz uma mudança no sistema, pelo menos naqueles 2 andares, onde ser cooperativo, ser altruísta, não era necessariamente uma vantagem, mas tinha uma desvantagem não sê-lo. Então, se eles não fossem altruístas, eles tinham a perder. Mas ser altruísta eles não tinham nada a perder. Então ali já mudou as regras do jogo. Então é isso que o Poço para mim nitidamente mostra. Aquelas pessoas elas não eram monstros necessariamente, elas eram más. Mas sim elas estavam num sistema que forçavam elas a serem, praticamente forçavam elas a serem monstros, a serem egoístas, a serem violentas. Por uma questão de sobrevivência. Aí vem a questão dos instintos que eu falei. O instinto de sobrevivência, o instinto de comer e beber, né, necessidade fisiológica, os impulsionava. E nesse contexto, a estratégia mais correta era ser egoísta. Era eu só ser bom com o meu companheiro de cela enquanto tivesse muita comida. Começou a faltar, ele virava um inimigo para mim. E aí, há pessoas, como vocês vão ver, quem não assistiu, pessoas que tentam ser diferentes, pessoas que têm ideais ou coisa e tal, mas evidentemente elas só vão ter muito a perder, porque não vou aqui dizer. Então é um preço muito grande a se pagar. Então, o que o filme também está querendo dizer é, você não pode esperar comportamentos altruístas, bondosos, quando você tem um sistema que recompensa o exato oposto. E eles estão completamente certos. Você pode dizer, como eu falei, aí é secundário, se é o capitalismo, se é o socialismo, Tiago 4, não importa. Mas a crítica está ali. E essa análise é completamente perfeita. Claro que questões culturais, questões de religião e tal, podem reduzir um pouco mais. Por exemplo, as pessoas podem resistir mais um pouco a seguir ou não o sistema. Mas em longo prazo, como eu falei, em longo prazo, em grande quantidade, a tendência é só ser igual. Por isso que, por exemplo,
Por que democracias são boas democracias, né? Elas são mais ricas e mais envolvidas do que países que ditaduras? Porque o sistema democrático ele estimula certos comportamentos, principalmente dos governantes, muito mais positivos para esses princípios do que uma ditadura. Ok? Nós temos exemplos, só para deixar bem claro, de países bem pobres, miseráveis, que começaram, que cresceram pra caramba como democracias. Alguns já vi gente falando que os países democráticos são ricos porque eles já eram ricos antes de ser democráticos, tipo os países europeus, né? Eles já eram ricos antes de ser democracias, isso é fato, né? Alguns pelo menos, a maioria pelo menos. Mas você tem, por exemplo, sei lá, Botsuana, você tem o Chile, etc, que eram países muito pobres e que se tornaram democracias, né? E que se desenvolveram regionalmente, são países exemplos, ok? Aliás, o próprio Brasil é um exemplo. Nós crescemos muito mais nos anos 50 e agora a partir dos anos 88, que são nossos períodos mais democráticos, que mais próximos chegamos de uma democracia. Não que sejamos uma boa democracia, mas isso fica para outro vídeo. Tá? Então, é isso que um sistema faz. O sistema ele leva a alguns comportamentos. E aí que está. Olha para o sistema que o Brasil tem hoje, sistema político. Você acha que esse sistema ele estimula a bons ou maus comportamentos? Você não acha que esse sistema tem algum problema? Você não acha que isso explica boa parte porque a qualidade dos nossos parlamentares, principalmente, ou de todos os políticos de maneira geral, é tão baixa? Ou você acha que é simplesmente uma questão de voto errado? Como é que as pessoas podem votar melhor se às vezes parece que todas as opções são ruins? E às vezes são mesmo. Ok? Então, e aí você fala assim, mas isso não tem solução? Tem. Você tem, por exemplo, o recall de mandato em vários países que você pode não só eleger, como você pode derrubar uma pessoa que você elegeu. Você tem sistemas eleitorais que são muito mais simples, muito mais organizados para você votar, para você entender quem você votou, não tão disperso quanto hoje. Você tem regras eleitorais muito mais justas, e assim vai. Tudo que eu falei aqui são coisas básicas que já foram discutidas em outros países e já foram reduzidas. Eu não estou querendo inventar a roda. O que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala de mudar o sistema, né, não necessariamente está sendo demagógico e nem utópico, mas de entender que sim, para você mudar o comportamento das pessoas, você precisa mudar o sistema. Caso contrário, as pessoas vão continuar seguindo aquelas mesmas regras, com os mesmos estímulos e vão cometer erros para elas e para todos nós. E que isso não é negar a responsabilidade das pessoas, não é negar ao seu livre-arbítrio ou coisa assim. É simplesmente do que a maioria das pessoas, elas voluntariamente, entre aspas, acabam sempre seguindo a maré. Ok? Ou na maioria das vezes seguem a maré. Ok? Então, para o nosso mundo não acabar como um poço em que eu tenho um sistema que justamente incentiva o exato oposto do que é bom e depois eu ficar reclamando disso, a melhor coisa é que eu mude o sistema. Ok? Não da maneira que acontece no filme, que eu não vou dar spoilers, né, mas acho que é meio óbvio que vai acontecer durante o filme, né? Principalmente da metade para o final, mas sim de maneira através da militância, através da democracia, através de bons projetos, de apoios, assim por diante, né, de estudo e assim por diante, que é o que esse canal se propõe a fazer. Ok? Então espero que tenha ficado um pouco mais claro isso. Eu espero que, caso você ache que mudar sistema é papo, né, meio maluco, é um papo desnecessário, é um papo exagerado, eu espero que você tenha repensado um pouco. Ok? Então, né, espero que você tenha se inscrito no canal, dado o seu like, entre nos links, agora a gente já tem muitas redes sociais aí no final. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só colocar nos comentários. Então, valeu, falou!